Vamos começar hoje com um livro diferente. Dia a Dia com Chico e Emmanuel. É uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo espírito de Emmanuel. Contempla a maternidade quando a maternidade aparece na incompreensão e no sofrimento, e auxilia como puderes a criança que vai nascer. No Livro dos Espíritos, estamos no capítulo da perfeição moral, falando de virtudes e vícios. A pergunta é a 899. Quem é o culpado, quem é o mais culpado entre dois homens ricos que empregam exclusivamente suas riquezas em gozos pessoais, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, e o outro devendo o seu trabalho aos bens que possui? E ele responde assim: aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor, a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, como frequentemente sucede, ele já não se lembra dela. É uma grande verdade. No livro da Gênese, nós estamos no capítulo sobre o perispírito. Continuando. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar a vontade de um mundo para outro. Há alguns, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria devem-se incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão pela qual continuam a se crer vivos. Esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da terra como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal, apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como o nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus sem deixar por isso de ser nobre. É assim que os espíritos de categoria mais elevada podem se manifestar aos habitantes da terra ou encarnar em missão entre estes. Tais espíritos trazem consigo não um invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram e que em pensamento eles veem. São videntes entre cegos. Essas digressões entre espírito de um mundo de planetas diferentes, eu acho que é bem
compreensível. Mas eu acho que o que mais importa para a gente é saber essa diferenciação entre da eterização cada vez mais forte entre os espíritos inferiores e os superiores. Os espíritos superiores são bem mais etéreos, né, do que nosso perispírito vai se depurando com a evolução. Vamos então ao livro Trovas de Outro Mundo. É de Sebastião Rios, chama-se Artigos da Vida. A morte que não buscamos, considerada a rigor, recorda por ter a velha dando entrada a um campo em flor. A gratidão verdadeira para se exprimir a contento é promissória assinada sem data de vencimento.